Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana. E para começar bem essa semana, eu vou trazer aqui uma reflexão de um livro que eu gosto bastante, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico do Dale Carnegie. E nesse livro ele diz o seguinte: a única maneira de você ganhar uma discussão é não entrando nela. Por que ele fala isso? Porque imagine que você entre em uma discussão com uma pessoa. Tem duas possibilidades. Ou você perde essa discussão e é humilhado, corre o risco de ser humilhado, ou você ganha a discussão, mas leva consigo também o ressentimento da pessoa que perdeu. Um exemplo prático de como nós somos criaturas emocionais antes de sermos criaturas racionais no campo das discussões é, por exemplo, assim, um marido ou uma mulher vai falar para o seu companheiro, um exemplo típico do dia a dia. Olha, eu acho que você não está dando atenção para o nosso filho ou para nossa filha. Qual foi a última vez que você sentou para brincar com ele ou com ela, que você assistiu um desenho com ele juntos, que você dedicou a sua atenção plena ao nosso filho? Quando você faz esse tipo de cobrança, a pessoa que está ouvindo, em vez de parar e refletir, realmente eu não tenho passado muito tempo com a minha filha ou com meu filho, ou quando eu tenho passado tempo eu estou concentrado no celular ou em outras coisas, mas eu não tenho dedicado a minha atenção plena aos nossos filhos. Eu vou procurar melhorar isso, reconheço e agora a partir dessa reflexão eu vou começar a passar mais tempo com o filho. Essa seria a resposta ideal. Mas quando você recebe uma crítica, entre aspas, ainda que seja construtiva, é como se você tivesse sido atacado. E quando a gente é atacado, a nossa primeira reação não é aceitar a crítica, e sim revidar. E daí, nesse caso hipotético que eu estou ilustrando aqui, por exemplo, a esposa ou o marido, em vez de falar realmente você tem razão, ele vai falar, e você? Quanto tempo você tem ficado com o nosso filho? E aquela outra coisa. E daí a coisa vai escalonando, vai se inflamando e o resultado final é que os dois saem ressentidos, porque nós, em geral, temos muito pouca habilidade de sabermos nos relacionar uns com os outros. E por que é tão difícil? Porque não basta a técnica, é algo emocional, algo do nosso cérebro emocional e muitas vezes a gente não tem esse controle. Por isso que o nosso esforço em tentar domar as nossas emoções é tão importante, mas isso é uma tarefa para uma vida toda, não é algo que você consegue fazer do dia para a noite. Inclusive tem um TED bem bacana que eu gosto do Sean Stephenson, que é um rapaz com deficiência que dá um TED numa prisão, uma palestra numa prisão, e ele fala que a verdadeira liberdade só é alcançada quando nós somos capazes de conseguir domar as nossas emoções. Enquanto a gente não fizer isso, nós não somos livres porque são as nossas emoções que nos controlam. Então é muito interessante. Então, nesse caso da discussão, como fazer então? Porque eu não vou entrar nunca numa discussão, é quando eu preciso passar um feedback, quando eu tenho que criticar algo, quando eu não posso ficar omisso a alguma situação, o que eu faço? Aí é uma outra discussão, eu vou até aprofundar mais num vídeo separado para não ficar muito longo. Mas uma das coisas que você pode fazer certamente é preparar o terreno para ter um diálogo fraterno e amistoso. Então, antes de chegar falando, olha, você não está passando tempo com o nosso filho, você preparar a conversa antecipadamente para que a pessoa, quando for receber essa mensagem, ela já esteja desarmada no bom sentido para receber. Reconheça, e também tem várias outras frases, assim, tem uma do Lincoln que fala, antes de apontar um defeito no outro, enumera ao menos 10 dos teus. Então, você também, nesse exercício de humildade, procurar fazer também, olha, eu quero que você me diga o que eu posso fazer melhor, e assim os dois, em um sentimento de querer crescer mutuamente, você fortalece o casal. Mas como eu falei, é algo difícil porque mexe com a emoção. E tirando um pouco esse exemplo que eu falei, hoje nesse ambiente tão polarizado que a gente vive, especialmente na política, por exemplo, muitas vezes a gente entra em uma discussão que não vale nem um pouco a pena. Tem uma frase também que eu gosto bastante, que diz o seguinte, antes de entrar em qualquer discussão, pergunte, existe algo que eu possa dizer que vai fazer com que você mude a sua opinião? Se a pessoa disser não, de que adianta você gastar o seu tempo, o seu esforço, tentar colocar o seu ponto de vista se a pessoa está totalmente fechada a mudar de opinião?
Por outro lado, se ela disser sim, aí sim você pode ter um diálogo construtivo e é importante porque Aristóteles já falava, nós crescemos, nós evoluímos na confrontação de ideias opostas. Então essa contra-argumentação faz com que o nível do debate se eleve, porém deve ser em um ambiente que não seja intoxicado como muito se vê hoje, especialmente na internet. Então fica essas discussões, essa reflexão, perdão, sobre as discussões que a gente acaba encarando no dia a dia. E como mensagem final, a frase do Dale Carnegie: a única maneira de ganhar uma discussão é não entrar nela. Então, pense 10 vezes antes de entrar em qualquer discussão e se tiver que entrar, prepare o terreno antecipadamente para que a pessoa não saia ressentida daquilo que você for falar. Fica essa dica. Desejo a todos uma boa semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no meu canal no YouTube. E se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e uma ótima semana a você.